Glória a Deus, graças a Deus. Amém? Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar mais. E disse o Senhor: ouviu o que disse o injusto juiz? Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Feche os seus olhos, peça para que o Senhor fale com você neste momento. Igreja, nesses 8 versículos que nós lemos, nós temos alguns personagens, nós temos uma viúva, nós temos um juiz parcial, não temente a Deus, não estava preocupado com as pessoas, ele era uma pessoa egoísta. Temos um adversário, alguém que se apossou daquilo que era da viúva, alguém que tomou aquilo que era da viúva. Igreja, não sei se vocês sabem, eu sempre falo aqui quando eu prego, já preguei aqui sobre a viúva da cidade de Naim, que estava enterrando seu filho. Eu sempre falo sobre o que é uma viuvez naquela época. Hoje, uma viuvez no nosso tempo, tem auxílio de governo, tem auxílio da igreja, tem muitos auxílios para conseguir essa pessoa sobreviver. E hoje uma viuvez também abre espaço para um novo casamento, abre espaço para uma nova oportunidade. Mas naquela época não. Uma pessoa vir a ficar viúva, na maioria das vezes, ou em quase todas, era mendigar, era virar uma pessoa pedinte, era uma pessoa necessitada. Então ela já tinha uma carga, ela já tinha uma dificuldade, ela já tinha algo muito pesado na sua vida, que era a sua viuvez. E ainda para ajudar alguém, um adversário, a Bíblia chama essa pessoa aqui, se apossou de algo dela, tomou algo dela, algo que era dela lhe foi tirado, algo que era dela lhe foi arrancado. Porque se foi até a justiça, se ela precisou recorrer a meios judiciais, é porque aquilo era dela. E se ela importunava aquele juiz, para que aquele juiz fizesse justiça sobre a sua causa, é porque ela tinha a certeza e conseguiu de várias maneiras provar que aquilo era dela, que aquilo lhe pertencia, e aquilo lhe foi arrancado, aquilo lhe foi tirado. Então ela vai até esse juiz, ela vai até esse tribunal, vamos falar assim, coloca a sua causa diante da justiça, defende a sua tese, a sua causa, e então ela fala para aquele juiz: julga a minha causa, julga aquilo que é meu, julga a minha demanda, ou seja, a minha briga com esse adversário. E a Bíblia fala que durante vários meses, muito tempo, aquele juiz não fazia caso algum dela, muito pelo contrário, fazia muito pouco caso sobre aquela situação.
E então ela começa a importunar. Esta é a palavra, igreja. Ela começa a importunar aquele juiz com a sua causa. Ela ia de manhã, ela ia de tarde, e todos os dias ela estava lá, de manhã e de tarde, importunando aquele juiz. Julga minha causa, julga minha causa, julga a minha causa, devolve aquilo que é meu, devolve aquilo que me foi tirado, devolve aquilo que me foi arrancado. E durante vários dias ela fica ali importunando aquele juiz, a ponto, como nós lemos aqui, dele relatar, versículo 4: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito homens, todavia esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito, para que ela pare de ficar me importunando, para que ela pare de ficar me pedindo. Igreja, todos nós temos algo que foi roubado de nós, todos nós temos algo que foi nos tirado. Todos nós, de alguma forma, o adversário levou de nós algo. Igreja, eu vou citar algumas coisas aqui, mas eu não sei o que é que ele levou o seu. Mas às vezes ele levou sua alegria, alegria de viver. Às vezes ele levou a sua motivação, motivo para fazer algo, motivo para agir. Às vezes ele levou de você a sua saúde, tirou a sua saúde. Às vezes ele levou de você o amor próprio, o amor por si mesmo, pela sua pessoa. Às vezes ele levou de você a alegria no trabalho, você já não tem mais alegria em estar naquele trabalho. Às vezes ele tem levado de você a sua prosperidade, você trabalha, e é como se colocasse o seu dinheiro num saquetel furado, num bolso rasgado. O dinheiro vai embora, você ganha bem, você tem uma boa posição, mas o dinheiro não chega no fim do mês, ele tem levado a sua prosperidade. Às vezes ele tem levado o seu amor conjugal, ou seja, o amor pelo seu cônjuge, seja o marido para a esposa para o marido. Às vezes ele tem levado a alegria de estar com a sua família, e com isso você tem buscado subterfúgios em bar, numa bebida, num vício. Você tem buscado de alguma forma subterfúgios para suprir essa necessidade da sua família. Às vezes ele levou de você a sua fé, às vezes ele levou de você a sua esperança, às vezes ele roubou de você a alegria de estar na igreja. A Simone até falou na hora que ela serviu, que ela ministrou a Santa Ceia. Muitas pessoas têm feito isso de qualquer maneira, de qualquer jeito. Levou a adoração, levou a alegria que tinha de estar na presença do Senhor. Igreja, o adversário tem levado muitas coisas que nos pertencem, assim como aquele adversário da viúva pegou algo dela. Mas sabe qual que é a diferença dela para nós? Ela não aceitou. Sim ou não? Ela ficou importunando: é meu, devolve. É meu, faço a justiça. É meu, eu quero de volta. Eu quero mais uma vez me alegrar. Eu quero mais uma vez
te louvar, eu quero mais uma vez estar na tua presença, não leve de mim. Igreja, o pecado tem permitido que o adversário entre na nossa vida e arranque coisas preciosas das nossas vidas, mas nós temos que ser como Davi, que pecou adulterando com Betseba, pecou permitindo a morte de Urias, pecou encobrindo o seu pecado e casando com Betseba, mas quando foi corrigido, ele falou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não deixe que o adversário roube a adoração, não deixe que o adversário leve aquilo que me faz estar perto de ti. Igreja, Davi havia visto tudo que Saul passou endemoninhado, por não ter obedecido a Deus, por causa da sua arrogância, da sua soberba. Muitas vezes nós temos visto a alegria de viver indo embora, e não temos lutado pelo direito de sermos alegres. Temos visto o nosso casamento desfalecendo, e não temos lutado pela oportunidade de ter uma vida amorosa, abençoada. Temos visto a nossa saúde indo embora, e não temos lutado para ter uma saúde, para ter uma vida saudável diante do Senhor. Temos visto coisas boas, coisas que Jesus nos entregou, sendo perdidas, e não temos tido a opinião, não temos tido a atitude desta mulher viúva, vista pela sociedade como uma pessoa ruim, vista pela sociedade como uma pecadora, porque se Deus permitiu que o marido dela morresse, é porque ela tem uma multidão de pecados. Mas ela falou: o que é meu. Caiu na vara do pior juiz que poderia existir, caiu no tribunal da pessoa mais ímpia que na época existia. É uma parábola, é lógico, é uma história, é um conto para a gente entender algo, mas eu vou falar para você e você vai entender o porquê que foi contado desta maneira. Hora que nós pecamos e abrimos a brecha, nós caímos na mão do pior inimigo que existe, o pior adversário, o pior tribunal chamado inferno, liderado por Satanás e seus anjos, que quer te acusar. E a Bíblia fala em João 10:10, que o adversário ele vem senão para roubar, matar e destruir, ele não brinca em serviço. Caiu na vara dele, caiu na mão dele, caiu no colo dele a sua causa, e ele está de todas as maneiras te amarrando, ele está de todas as maneiras te impedindo de ter alegria no seu trabalho, de ter alegria com o seu carro, de ter alegria com a sua família, de ter alegria com a sua empresa, de ter alegria com você mesmo, com o seu corpo, de ser uma pessoa completa, de ser uma pessoa realizada. Ele tem impedido. Por quê? Porque é o que ele faz, e nós não temos importunado para que ele largue aquilo que é nosso, para que ele deixe aquilo que é nosso, para que nós possamos ser alegres onde estamos plantados, para que nós possamos alcançar as misericórdias do Senhor onde nós estamos. Igreja, pessoas que não desanimaram, vou citar algumas para vocês. Coloca para nós ali, Arthur, eu nem vou ficar mexendo aqui para não tomar tempo. Lucas 18:35, o cego Bartimeu. Cegueira naquela época, assim como viuvez, era motivo de pecado. Quem já leu isso na Bíblia? O que os discípulos perguntam para Jesus? Quem pecou? O pai, a mãe ou ele para ser cego? O que Jesus responde? Ninguém pecou. Isso aconteceu para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele. É por isso que aconteceu isso. Aí os fariseus e saduceus falaram:
não é bem assim não. Jesus fala, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês não são cegos, vocês têm pecado. Lucas 18:35, e aconteceu chegando ele perto de Jericó, estava ali um cego assentado junto do caminho mendigando, e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe, Jesus, o Nazareno que passa. Então clamou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não aceito essa situação de cegueira. Senhor, eu nasci desse jeito, mas eu não aceito, eu não fiz nada para estar nessa situação. Eu não aceito essa deficiência física. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você pode me curar. Igreja, o cara era cego, vai saber que idade que ele tinha, porque ele já estava à beira do caminho mendigando. Mas ele não aceitava aquela situação, ele não se conformava com aquela situação, e ele esperava que alguém o libertasse. Ele tinha no coração que alguém iria ajudar, que alguém iria fazer. Tanto é que ele escuta a multidão, ele estava atento, ele era uma pessoa que estava esperando algo novo. Falaram, Jesus, o filho de Davi, lá o Nazareno que está passando, ele começa a gritar, me ajuda. Eu quero ver, eu quero enxergar, devolve aquilo que o adversário levou, que é a minha visão, devolve aquilo que me foi roubado, devolve aquilo que é meu. Igreja, Deus tem um tempo para todas as coisas, e eu entendo o trabalhar de Deus. Quando Ele quer tratar, Ele trava tudo para você ver que Ele é poderoso, para você ver que Ele é supridor, sustentador, mas nós não podemos acomodar. O que aquela mulher fazia todos os dias? Importunava. Importunava, eu quero o que é meu. Outra pessoa, vamos lá para a gente não perder tempo. Mateus 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra, o leproso. Leproso pode chegar perto da cidade, igreja? Sim ou não? Não. Leproso pode chegar perto de uma pessoa limpa? Sim ou não? Não. Leproso pode chegar próximo de um sacerdote, igreja? Próximo de uma pessoa que tem um cargo, que tem uma posição elevada no sinédrio, lá no sacerdócio? Não. Jesus, ele era considerado um sacerdote pelas pessoas. Só que ele chega para Jesus, ele fala assim, o Senhor pode me limpar. Ele estava colocando a sua vida em risco, essa é a forma correta de falar. Ele poderia ser apedrejado a qualquer momento, ele poderia ser morto naquele lugar a qualquer momento, as pessoas poderiam apedrejá-lo, mas ele falou assim, eu prefiro morrer, do que continuar desse jeito. Igreja, leproso mora numa cidade separada. Vocês já leram isso na Bíblia? Não moram na mesma cidade das pessoas, da comunidade. Eles são separados. Ele estava ali colocando a sua vida em risco. Ele estava ali num ato de fé, importunando Jesus para que Jesus o curasse. Ele estava querendo ou não dizendo assim, devolve a minha dignidade, devolve a minha vida social, devolve a minha família que me foi arrancada a partir do momento que eu conheci essa lepra e tive que ser separado, tive que ser lançado em outra cidade. Eu quero viver, eu quero voltar a viver em sociedade. Era isso que ele estava pedindo, igreja. E Jesus olha para ele e fala, eu quero, pode ser limpo, seja purificado.
Como Jesus estava começando o ministério, Jesus fala, não fala nada para ninguém. Pega a oferta pela purificação da sua lepra, vai lá nos sacerdotes lá, na sinagoga, faz a oferta lá, eles vão averiguar que você foi realmente curado e vão te devolver para a sociedade. Mas igreja, uma pessoa que não aceitou aquela situação, uma pessoa que não aceitou aquilo que estava acontecendo com ela. Muitas vezes, igreja, nós estamos vendo Satanás cirandar a nossa casa, estamos permitindo. Muitas vezes estamos vendo Satanás cirandar a nossa família, estamos permitindo. Sem nos impor, sem pedir para que Jesus intervenha. Qual que era o ensinamento da parábola, igreja? Está no final aí, ó. Disse-lhe o Senhor, no versículo 6, ouviu o que disse o injusto juiz? Ele faz uma pergunta para os discípulos. Vocês viram o que ele falou na parábola? Aí ele continua. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus fala, você acha que Deus não vai intervir na tua casa, meus irmãos? Você acha que Deus não vai intervir na sua família, meus irmãos? Você acha que Deus não vai restaurar a sua saúde? Você acha que Deus não vai restaurar a sua comunhão? Você acha que Deus não tem poder para restaurar o seu casamento? Você acha que Deus não tem poder para restaurar a alegria no seu trabalho? Você acha que Deus não tem poder para mover? Você acha que Deus não tem poder para fazer? Esse juiz injusto teve autoridade para devolver aquilo que era da mulher viúva. Você acha que Deus não pode fazer isso para vocês? Aí o último versículo é um versículo que eu gosto demais, ele diz assim, ó, digo-vos que depressa lhes fará justiça, mas quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta, ele está falando assim, hora que ele vier para julgar a sua causa, hora que ele vier para restituir aquilo que é seu, você vai estar esperando? Você vai continuar crendo? Ou você já vai ter se desviado? Porque tem pessoas que é assim, igreja. Vou na igreja, vou colocar meu joelho no chão, vou chorar, e se ele não resolver, é minha última vez. Se ele não fizer, não volto mais. Aí Jesus faz uma pergunta, quando ele vier, vai estar esperando? Você vai estar confiando que isso vai acontecer? Ou você vai ter desanimado? Ou você vai ter parado de buscar aquela solução e abrido mão do seu casamento, abrido mão da sua família, abrido mão da sua saúde? Igreja, em 2018, quando eu tive alguns sintomas e eu sabia que aquilo não era normal, que o meu corpo estava com algum problema, e eu marquei médico e fui ver e descobriu lá que eu estava com as taxas de glicemias altas, a hora que o doutor falou para mim assim, ó, você vai ter que tomar remédio assim, assim, de manhã, de noite, eu falei, esquece, irmão, não vou tomar nada. Mas como assim? Por que você veio aqui? Eu falei, eu vim aqui para saber o que é. Você já me falou o que é, o que eu tenho que fazer. Agora, não tomo remédio, eu não gosto de remédio. Remédio eu tomo só para dor de cabeça. Não vou tomar remédio. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, igreja. Só que, 3 meses ou 4 meses antes, eu tinha sonhado com uma música, e está anotado nas minhas agendas ali em cima. Na verdade, eu tinha sonhado com 3 músicas. Mas uma delas era uma música que todo mundo conhece, igreja. Eu não sou besta de bancar uma de herói, sou vacinado. E a hora que eu estava virando as costas para ir embora, e eu anotei aquela música. É Raul Seixas, não é? Eu anotei aquela música na agenda, mas eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo com essa música?
E eu não entendi, mas eu anotei. Falei, se o senhor me deu a música é porque tem alguma coisa. Igreja, a hora que eu virei as costas para sair do consultório daquele médico, era um homem na época, Deus começou na minha cabeça, eu não sou besta de bancar uma de herói. Aí eu voltei, eu falei, faz a receita desse remédio que eu vou ter que tomar esse inferno aí. Ué, mudou de ideia tão rápido assim? Eu falei, infelizmente, fui levado a mudar. Igreja, tomo remédio, tomo 3 remédios, tenho 42 anos, tomo 3 remédios na hora que eu acordo e 3 remédios antes que eu durmo. Estou pior que pessoas de idade. Só que pensa que eu aceito? Toda vez que eu pego a cartela do remédio na mão, eu falo, Senhor, que hora que vai acabar isso aqui? Eu não quero tomar mais. Eu não quero mais isso. Eu não aceito isso aqui. Tá certo, fazem 5 anos que eu estou tomando. Tá certo que eu estava tomando tudo errado até um tempo atrás. Mas agora eu estou tomando certinho. Eu falei, mas eu não quero mais tomar isso aqui não. Faz justiça, devolve a minha saúde. Devolve a minha alegria. Devolve aquilo que é meu, que Satanás tem tentado tirar. Eu sei que Satanás não vai tirar a minha vida com isso aqui, porque minha vida pertence a ti. Mas eu não quero tomar remédio. Eu não quero ficar tomando remédio. Remédio é droga. Sempre falo lá, quando eu vou lá, eu falo, vocês me perdoam, irmão, mas remédio para mim é droga. E droga, acerta uma coisa e piora a outra. É assim que funciona. Então eu não quero tomar, não quero ficar tomando. Mas amém, Deus lá atrás falou para mim que não era para mim bancar uma de herói, que era para tomar os remédios. Estou tomando. Mas quando o Senhor vai me curar? Quando que o Senhor vai tirar isso de mim? Quando que isso vai sair de mim? Eu acredito, igreja, firmemente, que em algum momento, aquilo que é meu, e não só na saúde, na parte de glicemia, porque eu acredito que eu tinha muito que parar de tomar Coca-Cola. Eu acredito muito que eu tinha que parar de uma forma drástica com o refrigerante. E foi uma forma. Mas o adversário pegou algumas coisas que é minha. O adversário está com algumas coisas minhas. Não só na saúde, mas na vida financeira, na vida espiritual da igreja. E eu estou igual a esta mulher viúva, igreja, falando, Senhor, faz justiça. Faz justiça. Faz justiça. Devolve aquilo que é meu. Devolve aquilo que me foi roubado. No meu caso, igreja, estou falando da saúde, da vida espiritual, estou falando a respeito de igreja, da minha vida financeira. Só que muitos perderam a alegria de viver. Pensam e têm pensamentos suicidas. Muitos estão deixando a ansiedade e a depressão tomar conta. Não estão lutando contra essas coisas. Não estão lutando contra essas dificuldades. Há um ano atrás, mais ou menos, 8 meses atrás, um período assim, uma pessoa me procurou e falou, pastor, o inimigo quer pôr depressão na minha vida de tudo quanto é jeito. Eu estou sentindo, prevendo que ele quer, ele tá me desanimando, ele está me tirando a paz, ele está falando que eu não consigo, que eu não posso, olha, eu estou numa luta tremenda para não cair. Pastor, ora para mim porque eu não quero cair. Eu falei, irmão, você não vai cair na depressão. Nossa, pastor, Deus te mostrou isso. Eu falei, não, você está determinado a não cair. Você já identificou o problema e você já está começando a lutar contra o problema. Você já está vendo que o inimigo quer te trazer isso, quer te roubar a tua paz, a tua alegria, quer te trazer medo.
E você já está batalhando, então ele não vai conseguir. Você acha, pastor? Eu falei, eu acho. Continua nessa tua fé, continua desse jeito aí, e você não vai cair em depressão. Igreja, esta mulher perdeu o seu marido. Esta mulher vivia uma vida de mendigo, uma vida de dificuldades, uma vida de exposição, uma vida sem dignidade. E ainda o adversário dela roubou algo dela, o adversário dela se apossou de algo dela, aproveitando a sua viuvez, ou seja, a falta de um homem no lar, ele foi lá e tomou algo que era dela, mas ela não aceitou, ela impetrou lá a sua causa, o seu processo, ela lutou, ela foi e falou, faz justiça, porque é meu, não vai levar, não vai roubar, por mais que por algum tempo, aquilo ficou na mão do adversário, aquilo ficou na mão do ladrão, aquilo ficou na mão do Satanás, ela foi lá buscar, ela foi lá resgatar, ela foi lá e trouxe de volta, porque ela falou, o que é meu eu quero de volta, o que é meu me devolve, o que é meu eu quero dentro da minha casa. Igreja, alegria no casamento, Jesus quer que você tenha, então Ele vai te restituir, se você quiser. Saúde, é Deus quem pagou o preço e levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Ele quer que você tenha saúde. Então, se você importunar Ele e falar, adversário, diabo, Satanás, devolve, restaura a minha saúde, Ele vai ter que te devolver, porque Cristo já pagou o preço por você na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. Ele tem que te devolver. E aquilo que lhe foi roubado financeiramente, igreja, aquilo que lhe foi arrancado na sua vida financeira, na sua prosperidade, aquilo que o gafanhoto, cortador, migrador e devorador, de alguma forma roubou de você e Deus permitiu, Ele fala, restituir-vos-ei, vou trazer de volta, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é promessa do Senhor lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 14, eu vou restituir, porque é teu, é meu. Mas o inimigo, igreja, ele está fazendo o papel dele, roubar, matar e destruir. E se nós não formos como esta mulher, viúva, que importunou, que buscou, ela perseverou e alcançou aquilo que era dela. O grupo de louvor pode vir aqui à frente. Ela perseverou e conseguiu restituir aquilo que era dela. Igreja, nós temos uma facilidade tremenda em acostumar com aquilo que é ruim. Ah, meu casamento não está legal? Vamos divorciar, vamos arrumar outra. Conversa com quem já divorciou, igreja. Conversa com quem já teve 2, 3 casamentos. Pergunta se mudou alguma coisa. Dificilmente, na maioria das vezes, a pessoa fala assim, é a mesma história, é a mesma situação. Sabe por quê? Porque o problema não é a outra pessoa. O problema somos nós. Mas nós abrimos mão muito fácil. Nós entregamos a nossa família para o inimigo, para o adversário, com muita facilidade. Nós entregamos a nossa prosperidade para o inimigo, para o adversário, com muita facilidade. Nós entregamos, sem lutar, sem resistir, essa é a palavra. O inimigo está lutando contra a sua vida, o inimigo está querendo te trazer uma depressão e você aceita. Ah, mas normal, né? Depressão, vou lá tomar uns remedinhos lá. Não é normal não, igreja. Não é normal não. Eu estava lendo nas matérias dos jornais que tem um país aqui perto de nós aqui, que eles aceitam a eutanásia, que é a morte assistida, a morte programada, e o que tem de pessoas passando pela eutanásia, e ainda as pessoas não têm mais filhos,
Diminuiu demais a natalidade, né? O nascimento de crianças. Eles estão com medo que em poucos anos o país desapareça. Porque os que têm estão se matando. Porque a eutanásia é isso. A eutanásia é um nome bonito, uma palavra bonita para suicídio. É só isso. Às vezes a gente não coloca muito bem isso e fica aquele negócio, eutanásia, que bonito, né? É suicídio. Tirar a própria vida, de uma forma assistida e legalizada pela lei. Só que é suicídio. E com este mundo tenebroso que nós estamos vivendo, as pessoas não querem ter filhos. E muitos estão aceitando, igreja. Satanás tem cirandado muitas casas, Satanás tem cirandado muitas famílias, e as pessoas têm aceitado. Igreja, Jesus quer a tua alegria, Jesus quer a tua saúde, Jesus quer a tua prosperidade, Jesus quer o teu bem-estar. A Bíblia fala tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é amável, nisso pensais, porque isso é bom. Ele quer isso para você. O adversário quer tudo aquilo que é ruim, ele quer roubar, ele quer tirar aquilo que é teu. Mas se você for uma pessoa acomodada, ele vai levar tudo. E você vai acabar o final da sua vida mendigando. E quando eu digo mendigando, muitas vezes não é nem financeiramente, mas é mendigando um carinho, mendigando uma palavra de alguém, um abraço, porque todo mundo vai se afastar de você, ele vai te roubar isso. Agora, se você for igual a esta viúva, o que é meu eu quero de volta. Não tenho marido, sou a escória da sociedade aqui para vocês, mas é meu, eu quero de volta. Mas o juiz é ruim. Não tem problema, eu importuno ele todos os dias até ele fazer justiça, a ponto do juiz falar, devolve o que é dela lá, vai, deixa eu dar causa ganha para ela aqui, porque eu não aguento mais essa mulher vindo me importunar. Aí Jesus fala, vocês viram? Vocês viram? Você acha que o Pai que está no céu não fará justiça por vocês? Você acha que o Pai que está no céu não trará de volta aquilo que é teu? Igreja, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, assim como eu, teve alguma coisa que foi arrancada, teve alguma injustiça que aconteceu com vocês, e nesta noite é hora de você se colocar de pé e falar para o Senhor, eu entrego a minha causa diante do Senhor, faça justiça. E a partir de hoje, igreja, comece a importunar o teu Deus, comece a importunar Ele, faz justiça, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Faz justiça, Pai, eu quero de volta o que é meu. Faz justiça, Senhor, aquilo que é meu eu quero na minha casa, aquilo que é meu eu quero de volta. Se coloque de pé neste momento, igreja. Feche os seus olhos. Eu não sei aquilo que o inimigo levou de você, dei vários exemplos, mas é você quem conhece, é você quem sabe, é você quem tem a lembrança daquilo que lhe foi roubado e que você quer de volta. Coloque diante do Senhor neste momento, igreja. Coloque diante do Pai e fala, Senhor, me foi tirado, me foi roubado a minha alegria, me foi roubado o meu domínio próprio. Hoje eu tenho que lidar com vícios, tenho que lidar com cigarro, com bebida, com drogas, eu não sei. Me foi roubado a alegria de viver no pouco, de ter alegria naquilo que é meu, e eu tenho vivido ganancioso, eu tenho vivido de formas erradas para suprir as minhas necessidades. Devolve aquilo que é meu, devolve aquilo que me foi roubado, devolve aquilo que me foi tirado. Faça justiça, Senhor, contra o meu adversário, contra o inimigo que tem levado a minha paz, que tem levado a minha alegria. Vai colocando diante do Senhor, igreja. Se o inimigo tem roubado o seu dinheiro, a sua prosperidade,
Ele tem poder para restituir. Se o inimigo tem roubado a tua saúde, Ele tem poder para curar. Se o inimigo tem roubado a alegria do seu casamento, a alegria na sua casa, Ele tem poder para transformar a água em vinho e devolver a alegria. Se o inimigo tem lutado contra o seu trabalho, contra a sua empresa, Ele tem poder para repreender toda a ação de Satanás e trazer de volta aquilo que é seu. Alcança a vida do teu povo, Senhor. Ouve a oração da tua igreja, Pai. Faça justiça, Senhor, na minha vida e na vida de cada um aqui representado, Senhor. Manifesta a tua presença, Deus. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou na sua mãe. Viúva de Naim, da cidade de Naim. Jesus saiu de Cafarnaum, um dia de viagem a pé para chegar até Naim por causa desta mulher. Nós não sabemos nem se ele entrou na cidade, porque a multidão que trazia o caixão se encontrou com a multidão de Cristo na porta da cidade. Porque vocês sabem, hoje não existe mais isso por causa do crescimento, mas os cemitérios ficavam fora da cidade. Jesus olha para aquela mulher que tinha perdido o seu marido e agora estava enterrando o seu filho único, e sabia que tudo ia piorar na vida dela, e ele fala: não chora, toca no caixão e fala: para, menino, levanta-te, e entrega para sua mãe, devolve a alegria para sua mãe. Igreja, nesta noite, Jesus está tocando em algumas coisas mortas. Nesta noite, Jesus está tocando em sonhos que estão esquecidos. Nesta noite, Jesus está tocando em situações que vocês já nem se lembravam mais, já estavam num caixote, prontos para ser enterrado, e Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: levanta, levanta porque não acabou, levanta porque ainda tem muita coisa para fazer, levanta porque eu sou Deus na sua vida e eu posso restituir aquilo que lhe foi roubado, eu posso transformar água em vinho, eu posso mudar uma história, e se for necessário eu ressuscito alguém na sua vida para transformar os seus caminhos, porque eu sou Deus. Ele está dizendo: não chora, não chora, não chora, eu estou te devolvendo a alegria, eu estou te devolvendo o prazer em viver, eu estou te devolvendo aquilo que te traz ânimo, porque eu sou Jesus de Nazaré, e eu não morri à toa naquela cruz. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus, obrigado Senhor, obrigado. Por que eu passo por tudo isso, Senhor? Por que eu passo por tudo isso, pastor? Por que o Senhor permite todas essas coisas na minha vida? Versículo 16: e todos ficaram atemorizados e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta está no meio de nós. As pessoas vão olhar para mim, vão olhar para você e vão falar assim: o Deus deles é um Deus tremendo, o Deus deles é um Deus que faz. A igreja onde eles frequentam, Deus age, Deus é poderoso e Deus pode mudar a nossa história. Vamos lá, vamos correndo para lá, porque é lá que nós vamos alcançar a nossa vitória. Amém? É por isso, para que Ele seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus.
Amém, glória a Deus, graças a Deus. Se você tem alguma necessidade, algum pedido de oração, no final nós vamos estar aqui, pode vir aqui, converse com a gente ora, a gente unge, e como eu disse, Ele não mudou, Ele é o mesmo, continua fazendo milagre, continua transformando, restaurando, continua fazendo aquilo para o qual Ele veio aqui na terra e venceu a morte. Amém? Glória a Deus.